Olá, minha turminha do terceiro ano, como é que vocês estão? Tio Hugo aqui falando, né? Eu queria falar uma coisa que eu estou muito orgulhoso de vocês, né? Que vocês estão fazendo as atividades. Adorei ouvir as historinhas de vocês, que vocês enviaram via áudio no WhatsApp lá, né? Gostei muito das historinhas, da contação de história que vocês fizeram, tá bom? E hoje faz uma semana que eu passei aquele trabalho da horta na casa. E aí, quem já tem alguns resultadozinhos, quem já começou, né, a tirar foto e mandar para mim, manda lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Se já tem foto daquele trabalho da horta na casa, para a gente ir acompanhando passo a passo. Eu tô vendo que vocês aí estão meio, né? Ainda hoje é segunda-feira. Vamos animar a minha aula, que eu não gosto de ninguém desanimado, tá bom? Vamos fingir, vamos pensar em uma coisa aqui, ó. Vamos fazer uma chamada parecida com o que a gente faz na sala, só um pouquinho diferente, né? Essa chamada eu vou fazer o seguinte: vamos animar essa aula. Quando eu falar o seu nome na chamada, você levanta, tá bom? Aí na sua casa, dá um salto bem alto, bate palma e fala presente, tá bom? Bem alto. Agora tem que falar bem alto que é pro vizinho do lado aí escutar você falando presente, tá bom? Vamos combinar assim? Então eu vou chamar o nome de vocês aí na chamada. Vocês vão levantar, dar um salto bem alto, bater palma e falar o quê? Presente! Vamos lá. Vou começar, hein? Alessandra. Vai, Alessandra. Alexia. Amanda. Davi Lucas. Gabriel. Vai, bora, bora, gente, bora. Levanta, dá um salto, bate palma e fala presente. Heitor Thierry. Júlia Kate. Júlia Teles. Caio. Cauã Reinald. Bora, gente, mais forte pro vizinho lá do lado ouvir. Mais alto, mais alto. Leonardo. Lorena. Marcelo. Maria Júlia Maia. Mariana, bora, bora, mais alto, presente. Tayala. Thaísa. Vitor. E o Wander! Muito bem, agora sim eu acho que a gente já pode iniciar nossa aula, que a gente deixou a preguiça do lado, né? Que a gente não vai levar a preguiça para nossa aula. Vamos começar. O assunto da aula de hoje é impactos ambientais em comunidades indígenas, tá bom? Então nós estávamos já estudando sobre a área urbana e a área rural, mas, né, o grande avanço e o rápido desenvolvimento dos centros urbanos, eles causam alguns impactos ambientais, vários impactos ambientais. À medida que os centros urbanos vão crescendo, vão causando também vários impactos ambientais esses que vão chegar também nas comunidades indígenas. Lembrando que nós ainda estamos no mês do Dia do Índio, né? No mês do Índio, que foi dia 19 de abril, e nós vamos falar sobre esses impactos. Também já vai servir como uma conscientização para essa comunidade que merece tanta importância, que é a comunidade indígena. Bem, eu disse que existem vários problemas, né, vivenciados pelos indígenas em virtude dos avanços nas áreas urbanas, né? Os centros urbanos vão crescendo, vão se desenvolvendo muito rápido, né? E aí geram alguns impactos ambientais e esses impactos ambientais estão chegando como problemas, né, lá na comunidade indígena. Quais são esses problemas que os indígenas estão Nós temos a contaminação do solo, que é um problema que está chegando nas comunidades indígenas, né, por causa do uso de agrotóxicos, né? O uso de agrotóxicos tem contaminado o solo usado por muitas comunidades indígenas em todo o país. E nós temos um registro constante de contaminação por agrotóxico em diversas áreas indígenas. Em alguns lugares do Brasil, o problema é bem grande mesmo, esse problema de contaminação do solo. Outro problema, né, que chega nas comunidades indígenas por causa do avanço das áreas urbanas é a contaminação dos rios. A contaminação dos rios, que é um problema, se não um dos maiores problemas
para as comunidades indígenas. Diversas vezes a gente vê uma notícia aí de que vazou um óleo em algum local e esse óleo atingiu os rios, né? Esses rios abastecem algumas aldeias indígenas. E aí, se chega a contaminar o rio que está abastecendo a aldeia indígena, essa comunidade pode ficar com a falta de água potável, por exemplo. Como é que vai sobreviver? Muitas vezes o rio é a principal, é a mais importante fonte de sobrevivência para uma comunidade indígena. Então esse problema aí vai chegar na comunidade indígena e é difícil de ser solucionado, não é? Outro problema que merece uma atenção maior é com respeito ao desmatamento das florestas nativas, né? Os indígenas são os mais afetados pelo desmatamento de florestas nativas, né? Porque eles vão perder mudas de plantas medicinais, né? Vão perder árvores de espécies nativas, por exemplo, na Amazônia, etc. Então, é um problema que atinge toda a comunidade indígena. E nós temos também a diminuição das áreas reservadas às comunidades indígenas. Porque, né, as áreas urbanas elas vão avançando, 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 avançam tanto que vão chegar nas comunidades indígenas. E aí os índios vão perder essas áreas reservadas a eles por causa do avanço das áreas urbanas. Tá bom? Então, o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer para evitar todos esses problemas que chegam nas comunidades indígenas? Devemos evitar que os impactos ambientais atinjam as comunidades indígenas. Mas o que partindo até nós mesmos, alunos, né, vocês, alunos, o que é que vocês fariam para evitar que os impactos ambientais cheguem nas comunidades indígenas? Então a gente pode, primeiramente, né, antes de tudo, mais respeitar ao espaço dos indígenas. Esse é a peça-chave para nós começarmos a evitar que esses impactos ambientais cheguem nas comunidades indígenas. É respeitando o espaço de direito deles, tá bom? Então, eu coloquei uma imagem aqui para vocês verificarem, né, que é uma área protegida pelo governo federal, né? Essa área aí é uma área, um espaço de direito dos indígenas. Então, primeiro passo para a gente evitar que tenha problemas nas comunidades indígenas é respeitando o espaço deles, tá bom? Isso vem desde a gente, né? Desde pequenininho nós temos que nos conscientizar em respeito a isso. Outra coisa, a gente deve evitar também, né, o desperdício de recursos naturais. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente refletir, por exemplo, qual é o recurso natural aí que a gente deve evitar o desperdício? Por exemplo, a água do rio. A gente tem que se conscientizar que nós não devemos desperdiçar água, porque a água que chega em nossas casas, claro, vieram dos rios. E os rios também são utilizados pelos indígenas. Então, se a gente vai desperdiçando a água dos rios, consequentemente, os índios, né, que necessitam também dos rios, da água dos rios, eles vão ser atingidos. Eu trouxe aqui um trecho do módulo nosso, né? Quem quiser me acompanhar essa parte agora, vai e coloca na página 29 do módulo de geografia, que a gente vai saber mais. É uma curiosidade que existe, tá bom? Nessa página. Vamos lá? Então, diz assim, ó, você sabia que existem comunidades indígenas no município de São Paulo? Então, em São Paulo, muita gente deve pensar que é uma cidade grande, que não vai ter comunidade indígena, né? Que a área urbana já avançou tanto que não tem mais índios lá. Não, tem sim, ainda existem comunidades indígenas no município de São Paulo. Então vamos lá. A comunidade de Tenondeporã, formada por cerca de 1.357 indígenas guarani, está localizada na região de Palheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo. Então está localizada em Palheiros, é uma regiãozinha, né, no extremo sul da cidade de São Paulo. No entanto, o avanço das áreas urbanas tem prejudicado a vida das comunidades indígenas. A gente já falou sobre esse avanço, tá toda a aula toda falando desse avanço das áreas urbanas que está prejudicando os indígenas. Porque, em virtude dos impactos ambientais, como a contaminação dos rios e solos, que a gente falou,
destruição das florestas nativas, também que a gente falou, e diminuição das áreas reservadas a essas comunidades indígenas. Então, observem aí nas imagens que nós temos do lado esquerdo uma aldeia guarani, Tenondeporã, em Palheiros, e crianças indígenas da comunidade de Tenondeporã, elas estão ali, ó, brincando, tá vendo? Então, vamos continuar. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de eu continuar. Vocês acham que aqui em Salvador tem comunidade indígena? Ou vocês acham que a área urbana já avançou tanto que não tem mais comunidade indígena? Respondam aí para mim. Vocês acham o quê? Olha, na Bahia, falando da Bahia, a Bahia é o terceiro estado em população indígena. A Bahia só perde para o Amazonas, que tem mais gente lá, muitos índios lá no Amazonas, mais de 167 mil índios lá no Amazonas, e no Mato Grosso. No Mato Grosso também tem muito índio, tem mais de 72 mil índios lá. Então, primeiro vem Amazonas, depois Mato Grosso, Bahia em terceiro. Bahia é o terceiro estado em população indígena no Brasil. Nós temos 56.742 índios aqui no estado da Bahia. Isso representa quase 7% dos índios do nosso país. Tá bom? Claro que a maioria está lá no Amazonas, mas a Bahia tem quase 7% dos índios do país. E Salvador, que foi a minha pergunta inicial. Vocês já imaginam? Salvador, vocês acham que tem comunidade indígena? Tem índios ainda aqui em Salvador? Bem, aqui na Bahia, a maior parte dos índios está em Salvador, que é a capital. Nós temos 7.932 índios, né, aqui em Salvador. Mas esse número 7.932, se comparado à população de Salvador, né, é bem pequeno. Salvador tem mais de 2 milhões e meio, mais de 2 milhões e meio de pessoas. E você só tem 7.932 índios, e isso só corresponde a menos de 1% dos soteropolitanos, ou seja, a 0,30% dos soteropolitanos. Mas, se a gente for ver quais municípios da Bahia tem mais indígenas, né? Tem mais indígenas na sua população municipal, nós vamos ver que o município de Pau-Brasil é o primeiro, é o que tem a porcentagem da população é mais indígenas. Municípios mais indígenas, o primeiro é o Pau-Brasil, em que 20,9% da população de Pau-Brasil é indígena. O segundo é Banzaê, em que 16,2% da população de Banzaê é indígena. E o terceiro, lá no sul da Bahia, Santa Cruz Cabralha, 14,8% da população de Santa Cruz Cabralha é indígena. Tá bom, gente? Bem, quem prestou atenção na aula, vai ficar fácil a resolução da página 29 do módulo. Percebam que a gente já está terminando o nosso módulo de geografia no tempo certinho. Essa é a última semana que vamos usar o módulo 1 em todas as disciplinas. Essa é a última semana que vamos usar o módulo 1. Então, mesmo com a pandemia aí, né, do coronavírus, a gente está terminando direitinho o nosso módulo. Tá certo? Então, um beijo para vocês, façam a página 29 e até a próxima.